olha como aos poucos eu estou chegando no gráfico da função que eu quero. Agora, eu só quero t ao quadrado até chegar no 3. A partir do 3, eu não quero mais t ao quadrado. Então, quando eu chego no 3, eu quero dar um jeito nisto daqui, neste pedaço de curva, a partir do 3. Então, o que que eu faço? Novamente, aquela técnica, até o 3 está certo? Então, e eu quero anular este pedaço, então eu vou subtrair quem? O 3t vezes o t ao quadrado, porque aí eu vou matar este pedacinho de curva. Então, eu vou subtrair o 3t, t ao quadrado. Quem é o 3t, t ao quadrado? É 0 até aqui, e esse azul menos esse laranja, 0. Então, eu consegui acertar até o 3. E agora, quem que eu quero? Até o 3 está certo? Agora eu quero somar aquele t menos 3. Então, lá vamos nós. O 3t, porque até o 3 está certo, e eu vou somar t menos 3. Então, eu já sei que eu tenho, até este momento, acertado tá certo? E quando eu somo o 3t, eu estou somando 0, t menos 3 para sempre. Então, isso é a soma de U3t, t menos 3. E, finalmente, a partir do 5, eu quero zerar. Então, se eu quero zerar a partir do 5, ou seja, eu chego no 5, eu quero, como aqui está certo até chegar no 5, eu quero subtrair 0, porque até aqui está certinho. E depois eu quero subtrair esse pedaço, ou seja, menos o 5t, t menos 3. Que é tirar esse pedacinho em diante. Então, vejam, esta gigantesca função ficou escrita da seguinte forma. Primeiro pedaço da função f de t é igual, cadê o primeiro pedaço? Até eu me perdi. Ali, t menos o 1t. Então, t, 1 menos 1t. Esse é o primeiro pedaço. Depois, eu quero subtrair somar o 1t. E depois subtrair o 2t. Então, mais o 1t menos o 2t. Mais o 1t menos o 2t. Tá? Então, eu acertei até ali. Depois, eu quero somar o 2t mais o 2t vezes t ao quadrado. Que foi esse pedaço daqui. Depois, subtrair o 3t, t ao quadrado. E, finalmente, somar estas duas. Então, mais o 3t, t menos 3 e menos o 5t, t menos 3. T menos 3. E agora é calcular a transformada de cada um. A maioria está na tabela e os outros que não estão diretamente é a translação em t. Agora, eu quero trabalhar essa translação em t com vocês, porque lembrem, o que é a regrinha de ouro aqui? Quem multiplica o AT é o f de t menos a. Não importa quem seja. Então, se eu quero calcular a transformada disto daqui, por exemplo, aqui, este t ao quadrado
quem que vai ser? Quem multiplica o AT é sempre o F de T menos A. O A é 2, então este T ao quadrado é o F de T menos 2 na fórmula. Não importa quem esteja multiplicando. Aqui, quem é este T ao quadrado aqui? F de T menos 3. Diferentes Fs, eu estou só... Quem que é este daqui? Põe F barra se quiser. Quem que é este? É o F de... Ó aqui, é o AT? É o F de T menos 3. Quem é este? É o F, sei lá, de T menos 5. Cada um é um F, tá? Mas na fórmula a gente está sempre aplicando o F. Tá certo? Isso que é importante, saber como usar a fórmula. Então, o de AT, quem multiplica o de AT é o F de T menos A. Então, para cada um eu consigo calcular. Esta parte nós já calculamos, né? Então, vamos calcular a transformada disso daí. Então, a transformada de F de T é igual, vou colocar aqui, a transformada de T menos a transformada de U1T vezes T, nós já calculamos, mais a transformada de 1T, que eu já sei que é elevado a menos S sobre S, menos elevado a menos 2S sobre S, essas que saem direto, a gente já pode colocar, mais a transformada de U2T, T ao quadrado, tá? Menos a transformada de U3T, T ao quadrado. Que mais? Mais a transformada de U3T, T menos 3. E, finalmente, menos a transformada de U5 de T, T menos 3. Esta também é direto, nós já vimos. Transformada de T é 1 sobre S ao quadrado. Ok? A transformada de 1T nós calculamos e é igual ali, transformada elevado a menos S, isto nós acabamos de calcular, tá ali, elevado a menos S, menos elevado a menos S, 1 sobre S ao quadrado, mais 1 sobre S. Ok? Então, vamos concentrar nos 4 últimos termos. Porque este nós calculamos no exercício anterior, acabamos de calcular, isto está direto na tabela, então vamos trabalhar com isto. Muito bem, então pegando este primeiro, transformada de U2T, T ao quadrado. Então, tudo isso é igual e... Quem que é transformada de U2T, T ao quadrado? Bom, lembrando que T ao quadrado, como eu disse, será na tabela F de T menos 2, porque aqui é 2. Então, isto pelo teorema, é direto do teorema, elevado a menos 2S, transformada de F de T, que é o F de S. Se F de T menos 2 é igual a T ao quadrado, aquela substituição, V igual a T menos 2, me diz que F de V, portanto, é igual a V mais 2 ao quadrado. Em outras palavras, F de T é T mais 2 ao quadrado. Então, com isto, eu sei que F de T é T mais 2 ao quadrado.
E para calcular a transformada disso, isso nada mais é do que t ao quadrado mais 4t mais 4. Calcula a transformada de cada um que está na tabela também. Então, vamos ver, isto daqui é igual a e elevado a menos 2s, que multiplica 2 sobre s ao cubo, que é a transformada de t ao quadrado. A transformada de t é 1 sobre s ao quadrado. E o 4 sai multiplicando, mais 4 sobre s. Então, vejam, eu acabei de calcular isso daqui, é e elevado a menos 2s, que multiplica 2 sobre s ao cubo, mais 4 sobre s ao quadrado, mais 4 sobre s. Próximo, vamos fazer uma coisa semelhante. Então, no próximo, eu quero calcular a transformada de u3t, t ao quadrado. Então, novamente, quem que é este t ao quadrado aqui? Eu vou chamar isso de f de t menos 3. Tá certo? E aí, para descobrir quem é o f de t, porque isto é elevado a menos 3s, transformada deste f de t. Ok? Então, quem que é? Se f de t menos 3 é igual a t ao quadrado, f de v é v mais 3 ao quadrado. Portanto, f de t é t mais 3 ao quadrado. A transformada do f de t, basta calcular a transformada de t ao quadrado, 6t mais 9. Então, esta transformada é igual a elevado a menos 3s, 2 sobre s ao cubo, mais 6 sobre s ao quadrado, mais 9 sobre s. Então, é uma conta absolutamente semelhante. Então, isto daqui é menos elevado a menos 3s, que multiplica 2s ao cubo, mais 6s ao quadrado, mais 9s. E agora, calculando este daqui, u de 3t, este é o f de t menos 3. Aí nem tem que fazer translação, tá certo? Nem é necessário fazermos a translação. Deixa eu vir aqui, caso alguém tenha alguma dúvida. Então, a transformada de u3t, f, que multiplica t menos 3, aqui é direto, porque isto é o que eu chamo, por causa desse 3, de f de t menos 3. Bom, se f de t menos 3 é t menos 3, então f de t é igual a t. Tá certo? Porque f de t menos 3 é t menos 3. Então, isto é igual a e, pelo teorema, e elevado a menos 3s, transformada do f de t, que é t. Então, isto é igual a e elevado a menos 3s, 1 sobre s ao quadrado, que é a transformada do t. Tá certo? E, por fim, esta daqui, transformada de u5t, t menos 3. Transformada de u5t, t menos 3. O que eu faço? Esta função é a função que eu chamo de f de t menos 5. F de t menos 5. Então, o que eu sei? Que f de t menos 5 é t menos 3. Então, eu chamo t menos 5 de v. E, portanto, eu sei que f de v é igual a t menos 3. Bom, t é v mais 5. Então, v mais 5 é o t menos 3.
e isto é V mais 2. Então, f de V é V mais 2. F de T é T mais 2. Então, aplicando o teorema, isto é e elevado a menos 5s transformada de f' de t, que é t mais 2, transformada de t mais 2. Então, essa transformada é 1 sobre s ao quadrado mais 2 sobre s. Então, aqui eu já posso substituir para este menos elevado a menos 5s, 1 sobre s ao quadrado mais 2 sobre s. E este pedaço é direto elevado a menos 3s, 1 sobre s ao quadrado. Então, temos todas as transformadas de cada parcela da soma. Tá? E aí vimos todas as possibilidades, mas tudo recai em quê? Em chamar o que multiplica U de AT por F de T menos A. Tá certo? E saber escrever uma função descontínua, contínua por partes, com a função degrau. Nós vamos ajustando o gráfico da função. Tá certo? Então, esse é um teorema importante, que nós, justamente porque essa força externa muitas vezes é dada, é uma função desse tipo, descontínua, e é necessário calcular a transformada para poder resolver a equação diferencial com esse lado direito descontínuo, com o termo não homogêneo sendo dado por uma função contínua por partes, tá certo? Na próxima aula, nós veremos outro tipo de função descontínua, que é o delta de Dirac, tá? Bom, e outro tipo de função descontínua que nós precisamos ver hoje são as funções, ou podem ser descontínuas ou não, né? Mas são as funções periódicas, tá certo? E eu gostaria, então, de ser capaz de ter uma fórmula para calcular a transformada de funções periódicas. Agora, nós sabemos que integrar uma função periódica, nós podemos integrar em qualquer um dos seus períodos e depois sair somando, não é? É isso que eu vou utilizar. Então, vamos trabalhar com a função periódica e calcular a transformada da função periódica. Funções periódicas. Ok, então, o teorema diz o seguinte: seja f de t periódica de período P. Eu estou sob as condições que a transformada, né, eu quero que a transformada da f de t justamente exista, né? Então, eu quero que a função seja contínua por partes, tenha ordem exponencial, etc. E aí, eu gostaria de calcular quem é a transformada dessa função periódica f de t. Quem que é? Tá? Então, vamos ver quem que é. Bom, a primeira coisa, pela definição, nós sabemos que a transformada de f de t é igual à integral de 0 a infinito de e elevado a menos st f de t dt. Ok? Só que como a função é periódica, eu quero pegar um período completo e integrar nesse período completo. Ou seja, um período P, um intervalo de comprimento P. E eu, então, escolho
escrever esta integral como uma soma de integrais de NP a NP mais 1. NP mais P, perdão. Ou seja, N que multiplica P mais 1. Ok? Isso. Não, perdão. O que eu quero é N mais 1P. Exato, porque eu quero que a diferença seja P, né? Então, NP mais P menos NP. Então, eu vou integrar esta função que é periódica neste período, elevado a menos ST, e aí somar todos esses pedaços da integral. Então, eu vou somar, e lembrem que a minha função começa em t igual a 0, tá certo? Então, aqui é t igual a np, eu quero começar em 0, então eu começo em n igual a 0 até infinito. Então, a primeira integral, qual que é? De 0 a p. A próxima, n igual a 1, é de p a 2p, e assim por diante. Então, eu estou quebrando esta integral, integrando de 0 a p, de p a 2p, de 2p a 3p, simplesmente somando essas integrais. Ok? Bom, agora eu faço a seguinte mudança de variável que é conveniente para justamente ter uma integral que não dependa de n, tá certo? Então, se eu chamo tal igual a t mais np, tá certo? Então, quando t, notem que aqui é t igual a np, perdão, t igual a tal mais np, porque quando t é igual a np, o tal é 0. Eu quero puxar o período para 0 a p. Tanto faz, né? Então, eu sei que dt é d tal, e, portanto, a minha integral será de quando t é igual a np, eu sei que tal é igual a 0. E quando t é igual a n mais 1p, o que acontece com o tal? Quando aqui eu ponho np mais p, tal é p. Então, eu consegui, com esta substituição, substituir os limites. Então, a integral passa a ser uma integral de 0 a p, elevado a menos st, t é tal mais np, e f de tal mais np. Mas o que eu sei a respeito de f de tal mais np? Não é periódica? Somar qualquer múltiplo inteiro do período é f de tal. Então, aqui, f de tal mais np nada mais é do que f de tal. E eu tenho que dt é d tal. Então, aqui eu tenho d tal. Ok? E aqui fora, eu continuo com o somatório de n igual a 0 até infinito. Tá certo? Então, eu fiz uma mudança de variável, tirando em vez de integrar de np a n mais 1p, eu puxei para integrar de 0 a p, com a mudança de variável, que é a mesma coisa. Agora, eu faço o seguinte, isto é elevado a menos s tal, elevado a menos snp. Então, esta exponencial pode ser escrita como elevado a menos s tal, tá? Elevado a menos s tal, elevado a menos snp. E, portanto, elevado a menos snp
depende de tal, pode sair para fora da integral. Sai da integral. Então, o que nós temos é justamente o seguinte: a transformada, portanto, de f de t fica sendo esse somatório e eu tiro o e elevado a menos menos SNP, SPN, por exemplo, e de n igual a 0 até infinito. E agora a integral de 0 a p de e elevado a menos s tal, f de tal, d tal. Uma integral definida que eu calculo, tá? Agora, este somatório, eu uso aquela fórmula da série geométrica. Nós já usamos para algo parecido, que é 1 sobre 1 menos x é igual somatório de x elevado a n, de n igual a 0 até infinito, desde que o módulo de x seja menor que 1. Tá certo? E o x em questão aqui é justamente este elevado a menos SP. S positivo, P positivo, elevado a menos SP é um número menor que 1, né? É uma quantidade menor que 1. Então, usando a fórmula, este somatório, quem que é? Este somatório é igual a 1 sobre 1 menos e elevado a menos SP. E aqui eu tenho a integral de 0 a p elevado a menos s tal, f de tal, d tal. Essa é a fórmula da transformada da função periódica. Então, nós temos para nossa lista que esta transformada, portanto, agora é igual a 1 sobre 1 menos e elevado a menos SP, integral de 0 a p, f de tal, elevado a menos s tal, f de tal, d tal. Então, um exemplo, eu quero calcular a transformada da seguinte função. Função periódica. Vou colocar aqui esta função f de t é a função de onda triangular. Ok? Então, essa função, ela é periódica assim. Então, eu vou utilizar uma propriedade que justamente trabalha com a derivada desta função. Então, esta função tem período 2A. Ok? E assim por diante, 4A, etc. Então, eu quero calcular esta transformada. Nada impede de eu aplicar diretamente a fórmula para calcular, tá certo? Qual é o período da função? É 2A. Então, eu coloco lá, integral de 0 a 2A, de e elevado a menos s tal, f de tal. Tá certo? E aí eu calculo a integral deste pedaço de curva, desse pedaço, perfeito. Não tem problema. Só que eu vou ser mais esperta e eu vou calcular a transformada de f' de t. Porque a f' de t, se este pedaço da curva é t e este é menos t transladado, a derivada é 1 e menos 1.
E aí eu relaciono o teorema da derivada da função. Então, eu vou trabalhar com a transformada da derivada. E depois, com isso, eu já calculo a transformada da f. Então, a derivada também é periódica. Porque quem que é f' de t? F' de t é esta função. 1 até chegar em a. Menos 1 até chegar em 2a. 1 menos 1. Esta é conhecida também como a função de onda quadrada. Ok, vamos calcular, usando o teorema, a transformada desta função f' de t, que é periódica de período 2a. Então, nós sabemos que é 1 sobre 1 menos elevado a menos 2as, porque o período é P é igual a 2a. E agora eu preciso calcular a integral de 0 até P, que é 2a, da função elevado a menos s tal, f de tal de tal. Agora, essa função, ela tem uma descontinuidade em a, então essa integral se divide em duas. Quem que é? A integral de 0 até a, de 1, elevado a menos s tal, porque de 0 a a vale 1, mais a integral de a até 2a de menos 1, menos e elevado a menos s tal de tal. Então, calculando esta integral, nós temos e elevado a menos s tal sobre menos s, calculado de 0 a a, menos e elevado a menos s tal sobre menos s, calculado de a até 2a. Então, tudo isto é igual a 1 sobre 1 menos e elevado a menos 2as, e calculando as integrais, nós temos e elevado a menos as sobre, ou seja, tal igual a a, menos s, no 0 é 1. Aqui eu tenho menos elevado a menos 2as. No limite superior, esse menos com menos mais sobre s. E, finalmente, menos elevado a as sobre s, no limite inferior. Ok? Bom, o que eu calculei? A transformada de f'. E qual é o teorema? Que a transformada de f' de t é S transformada de f de t menos f de 0. Quanto vale a f de 0? F de 0 é 0. Então, isto daqui é 0. Isto é o que eu quero calcular. Isto eu já calculei. Se eu quero calcular a transformada da f, eu calculei a transformada da f', tudo que eu tenho que fazer é dividir por s, para ter a transformada da f de t. Então, eu vou fazer isso para ter a transformada da f de t. Oi? Aqui, isso, aqui eu multipliquei por 1 e aqui por menos 1. Então, eu substituo tal igual a a. Ah, obrigada. De tal. Ótimo. Ok, então, agora
isso, eu quero a transformada de f' de t. 1 sobre S é exatamente a transformada da f de t que eu estou querendo calcular. Ok? Bom, então, quem que é esta transformada? Eu calculei que é igual a 1 sobre 1 elevado a... Esse 1 sobre S é o da fórmula da derivada. É o que eu estou colocando aqui, tá? Agora eu vou colocar isto daqui aqui. Então, vamos ver quem que é esta transformada. Simplificar um pouquinho. 2AS. Aqui eu tenho, notem que eu tenho S, dá para fatorar um S, 1 sobre S, que multiplica E elevado a menos 2AS, menos, menos com menos, estou somando, então menos 2 vezes E elevado a menos AS, mais 1. Então, na realidade, isso daqui, quem que é, hein? É o quadrado elevado a menos AS menos 1 ao quadrado, não é? Por quê? Este ao quadrado é esse, 2 vezes esse, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso está ok. E aí, dá para simplificar um pouquinho. 1 sobre S ao quadrado. Isto é a diferença de quadrados. Então, isto é elevado a menos AS menos 1. Elevado a menos AS mais 1. Elevado a menos AS isso. Então, eu tenho elevado a menos, deixa eu só reescrever aqui, 1 menos elevado a menos AS, 1 elevado a mais elevado a menos AS, e aqui eu posso escrever isso como 1 elevado a menos AS ao quadrado. Então, este cancela com esse e sobra 1 sobre S ao quadrado, 1 menos elevado a menos AS, 1 mais elevado a menos AS. E vocês nunca vão ter oportunidade de conhecer esta função. Esta é a tangente hiperbólica, gente. Tangente hiperbólica, como que eu vejo isso? A tangente hiperbólica é o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Então, já que vocês nunca mais vão ver a tangente hiperbólica, vejam agora se eu divido numerador e denominador por AS dividido por 2, isto é igual a elevado a AS sobre 2 menos elevado a menos AS sobre 2. E aqui eu tenho elevado a AS sobre 2 mais elevado a menos AS sobre 2. E aqui eu tenho 1 sobre S ao quadrado. Se eu divido numerador e denominador por 2, aqui aparece o seno hiperbólico de AS sobre 2, e aqui é o cosseno hiperbólico de AS sobre 2. E, portanto, 1 sobre S ao quadrado, tangente hiperbólica de AS sobre 2. Mas é óbvio que se vocês pararem aqui, está ótimo. Então, é isso. É uma forma. Podem usar a fórmula direto lá? Pode. Mas é interessante usar as propriedades de Laplace para facilitar as contas.